Estarei lendo novamente. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, qual é o valor que a nossa sociedade tem dado para a instrução paternal? O ensinamento passado de pai para filho, de mãe para filho, para filha, como instrução formativa para que o filho conduza a sua vida. Em nossos dias, em nossa cultura ocidental, nós vemos que esse ensinamento paternal não é valorizado. Inclusive, a galera mais progressista vai dizer que, inclusive, isso é uma opressão com a criança. Você está oprimindo quando você dita regras para o seu filho. E assim, irmãos, acaba fortalecendo não a criança, mas a podridão da sociedade. Eu lembro dos mais antigos, Ou seja, eu lembro que meu pai falava a respeito disso, meu avô falava a respeito disso, lembrando de décadas atrás, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, e diziam que aqueles eram tempos diferentes dos dias de hoje. Eram tempos de paz, entre aspas, Ou com mais paz e mais respeito, se for comparar com os dias de hoje. Já me disseram que você poderia até mesmo, meu pai, por exemplo, dizia que saía nos bailes e podia dormir dentro do carro com os vidros abertos, que provavelmente poderia nada acontecer com você, nada acontecia com você. Você postava numa praça, dormia com o vidro aberto no carro, sem um risco ou com pouco risco, com pouco risco de ser assaltado. Mas vai fazer isso hoje em dia para você ver o que acontece. Eles não somente te roubam, mas também te matam. E você já deve ter ouvido falar que antigamente as brigas eram no soco. Hoje em dia tudo é resolvido na base do tiro. Os alunos respeitavam hoje em dia. Até tempos atrás, os professores tinham até mesmo uma certa permissão para educarem os filhos, as crianças, fisicamente, Mas hoje é capaz dos alunos baterem nos professores. Sem contar também aquelas reportagens que nós vemos onde os pais dos alunos vão na escola e batem nos professores. Porque o professor tirou o celular da criança, do adolescente. Uns vão dizer também que as brincadeiras eram mais sadias e os filhos respeitavam mais os pais. E tudo isso, irmãos, que nós vemos hoje, é sim resultado do pecado que habita no mundo. A maldade existe desde a queda de Adão no pecado. E o pecado entrou no mundo. Mas esse aumento da maldade que vemos nos dias de hoje é resultado também da negligência, da instrução paternal. E essa negligência não é tão nova também. Há décadas a negligência se multiplica e aumenta. E hoje estamos colhendo os frutos podres disso. E até mesmo dentre o povo de Deus isso tem acontecido. Jovens acabam não sendo instruídos na palavra, no caminho que devem seguir, e abandonam a fé. Ao chegarem na faculdade, e lá serem bombardeados pelos argumentos ateístas do professor ateu, e eles não têm uma resposta bíblica para a defesa da fé, diante de um incrédulo falacioso. Como também eles não estão firmados em um terreno sólido, e com isso acabam afundando na lama da depravação deste mundo. E hoje, irmãos, nós estamos diante de um versículo da palavra de Deus, que nos exorta, nos ordena para que ensinemos os nossos filhos no caminho que eles devem andar, e não no caminho que eles querem andar, que é um caminho de coração enganoso,
É claro que as crianças têm suas escolhas, seus talentos, os caminhos pelos quais eles desejam seguir, e a gente está aí para apoiar. Mas nós sabemos quando algo é positivo e quando é negativo para os nossos filhos. Nós que amamos os nossos filhos queremos o bem deles. E até mesmo nós, irmãos, se nós não recebermos orientação pelo caminho pelo qual nós devemos seguir, que é o caminho do Senhor, é indicado pelo Senhor, nós também iríamos seguir um caminho de engano, o engano do nosso coração mal. Eu sei que há irmãos aqui na igreja que não têm filhos, mas independente, esta mensagem pode falar com você, pois você acaba tendo contato com crianças, você acaba tendo contato com pais, e se não for agora, pode ser que em breve você também seja pai, mãe. E nós cristãos, irmãos, nós somos iluminados por Deus. E ainda recebemos olhos para enxergarmos o sentido da vida. E o sentido da vida é Jesus. E recebemos a palavra de Deus que expressa a vontade de Deus para nós. E assim sabemos que fomos criados para glorificá-lo e nos alegrar nele para sempre. Como resume bem a pergunta número 1 do breve catecismo de Westminster. E que regra Deus nos deu, ou seja, a direção para nos dirigir na maneira de glorificá-lo e se alegrar nele? A palavra dele. A regra de fé e prática, registrada nas escrituras do Antigo e Novo Testamento. É a única regra para nos dirigir da maneira correta para glorificá-lo e se alegrar nele. E o único modo de ensinarmos a criança no caminho que ela deve andar é através da palavra de Deus. É claro que nós podemos ensinar para as crianças ciências, artes, criadas, desenvolvidas por pessoas que não são cristãs. Nós não estamos educando as crianças para viverem numa bolha, num gueto evangélico. Não. Há coisas boas para a vida que elas podem encontrar nestas ciências, mas não para a vida eterna. Pois as palavras de vida eterna, nós só encontramos nas Escrituras Sagradas. Pedro disse para Jesus: para onde irei, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus tem as palavras de vida eterna. Nós não podemos esquecer que o Espírito Santo também, que é chamado de o Espírito de Cristo na palavra, inspirou toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Então, quando lemos as palavras de Moisés, as palavras de Davi, as palavras de Salomão, de Paulo, dos demais apóstolos, esses homens escreveram inspirados pelo Espírito de Cristo. Ou seja, são palavras de Cristo. E só ensinaremos as crianças no caminho que Deus deseja, se for pela palavra de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Porque nós podemos ensinar para os nossos filhos regras de etiqueta, um bom português, dar a eles uma boa faculdade, educá-los para serem cultos. Podemos até dar a eles regras de comportamento, mas a lei moral, os mandamentos do Senhor, que é a vontade de Deus para nós, e podem ser bênçãos para nós de fato, e são bênçãos para nós, mas a lei não pode mudar o coração. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, como vai dizer o apóstolo Paulo. E esse é o princípio didático, de mostrar para nós que nós somos pecadores. Estamos perdidos se nós quisermos nos justificar diante de Deus pelo cumprimento da lei. Mas estando em Cristo, a lei se torna fonte de santificação para aqueles que já foram transformados pelo Evangelho e buscam guardar, pois recebemos não somente poder e desejo para guardar os mandamentos de Deus,
como resposta de gratidão e por amor a Jesus. Jesus disse: aquele que me ama, guarda meus mandamentos. Então a lei moral será uma bênção para as crianças, desde que eles caminhem pelo Evangelho. Sejam transformados pelo Evangelho, que é a boa notícia de Deus para nós, através de Jesus. Então, primeiramente, sem a mensagem da cruz, pequenos pecadores não irão suportar o peso da lei. Mas em gratidão a Cristo terão prazer na lei de Deus, pois já foram libertos da maldição da lei, pois Cristo carregou a maldição nossa no madeiro. Ele cumpriu toda a lei. Não somente foi punido pelo nosso pecado, mas também cumpriu toda a lei, pelo qual nós éramos responsáveis por cumprir. Mas nunca conseguiríamos, pois somos pecadores desde o ventre materno. E pecadores que crerão no Evangelho, crerão em Cristo, não serão justificados pela lei. Pois pela lei, como eu disse, ninguém é justificado, pois ela exige a perfeição. E nós somos justificados pela justiça de Cristo, que sofreu as penalidades da lei. Pelas nossas transgressões, e cumpriu perfeitamente ela, com sua vida de santidade. E nós somos justificados por Cristo que nos representa. Isso é o mais importante. Eu repeti 2 vezes aí. Vocês perceberam, mas com outras palavras. Mas falei 2 vezes a respeito disso, do que Cristo fez. Porque isso é o mais importante para ser ensinado para as crianças. E eu creio, irmãos, na conversão de crianças. Eu creio na conversão de crianças. O Espírito Santo pode agir no momento designado por Deus para a conversão da criança. Talvez ele não se converta na infância, nem na adolescência. Talvez ande por caminhos tortuosos, mas a semente foi plantada. E que Deus faça lembrar do Evangelho pregado, faça essa semente frutificar no coração. E o Espírito Santo irá operar por meio da mensagem que foi plantada. Mesmo que anos atrás. Tem um casal de irmãos que está em Birigui, que ficou por alguns anos, no Morro do Alemão, pregando o Evangelho como missionários. E lá, eles voltaram um pouco desanimados. Tiveram muitos problemas lá. Mas eu disse que eu sei que o que era pregado ali por esse irmão era o Evangelho puro. Ele pregava o Evangelho puro. E eu disse para ele que, embora eles saíram daquele local, a influência deles na vida daquelas crianças foi tremenda. Eles ficaram mais de 3 anos ensinando aquelas crianças lá no Morro do Alemão, sem suporte nenhuma igreja. E até que a situação se tornou insustentável, problema de saúde e tal, e voltaram para cá. Mas a mensagem do Evangelho foi pregada. Foi pregada. E mesmo que agora as crianças estejam sofrendo influências do mundo, daquele local pecaminoso, a semente está no coração deles. Eles foram ensinados a respeito do grande drama bíblico: criação, queda, redenção, nova criação. O estudo girava em torno disso. E olha que coisa, sabem quem eram os maiores empecilhos para as crianças? Os pais. Os pais. Que se demonstravam verdadeiros aproveitadores da situação. Deixavam os missionários como babás das crianças para eles irem para os bailes funk e demais coisas perversas. Mas a semente foi plantada. E eu o encorajei, com essa palavra de edificação para esse irmão, dizendo que a semente foi plantada no coração daquelas
E eu vou dizer para vocês, pode acontecer também de pais piedosos ensinarem seus filhos no caminho e o filho se desviar do caminho. Pode acontecer. Porque esse provérbio é um princípio, não é uma promessa. É um princípio, mas que se mostra extremamente eficaz. Pois há pouca esperança para as crianças que são educadas de maneira imprópria. E as que foram educadas de maneira imprópria, estou falando dessas que foram educadas de maneira imprópria, tá? Que nunca tiveram contato com o ensino bíblico quando criança e adolescente. Vieram, no meu caso, por exemplo, vieram se converter já adultos. Serão libertas da condenação, mas sofrerão as consequências dos seus pecados. Muito tempo perdido. O próprio Agostinho de Hipona dizia que ele lamentava, pois ele se converteu já estando de idade avançada. Porque alguém já deve ter pensado, já deve ter sentido isso, né? Porque assim, nossa, até uma irmã comentou no estudo lá em casa. Assim, nossa, eu queria ter me convertido antes. O quanto eu poderia estar servindo a Deus. Mas, irmãos, Deus tem um momento certo para todos nós. Então, os pais devem pastorear o coração da criança. E eu faço uma pergunta. Pai, mãe que está presente, você reconhece o potencial do seu filho? Nós, seres humanos, fomos criados e dotados com habilidades incríveis para diversas artes, ciências. Isso é inquestionável. E seu filho também recebeu essas habilidades, dons, talentos, que precisam ser descobertos e explorados, sim. Mas sabe um grande potencial que o seu filho tem, os meus filhos têm, e todos nós temos? Um grande potencial para o mal. Consequência do pecado que adentrou na raça humana. Pecado original. Depravação radical. E eu creio que você, cristão, não duvida que o mal habita em sua natureza caída. Se você compreende a natureza do pecado e o quão você precisa da graça de Deus. Paulo mesmo disse sobre o mal que habita em mim. E os nossos filhos não vêm ao mundo neutros, mas com uma tendência, uma inclinação para o mal, para desejos egoístas. Se você duvida disso, você é muito ingênuo. Davi é descrito como o homem segundo o coração de Deus. E ele mesmo disse, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Desde o ventre materno. E sabemos dos pecados terríveis que Davi cometeu. Então reconheça o potencial para o mal do seu filho. Talvez essa não foi a mensagem que você gostaria de ouvir. Gostaria de uma mensagem de autoajuda. Eu sei que os irmãos aqui não têm essa mentalidade. Mas ao contrário disso, é uma mensagem de Bíblia ajuda, revelando quem nós somos. E seu filho não precisa que você levante a autoestima dele acima de tudo. Não precisa do humanismo secular, da psicologia secular. Elogios que edificam, palavras de incentivo, são importantes de fato. Mas o que seu filho mais precisa é de Cristo e do seu Evangelho. Ele precisa da mensagem da cruz, que revela o quanto nós somos pecadores. E só a morte do Filho de Deus em nosso lugar pode nos reconciliar com Deus. E o Espírito Santo age através desta mensagem. Da mensagem. O que o seu filho mais precisa, irmãos, é da regeneração, da vida espiritual. Porque isolar o seu filho do mundo não vai funcionar. Educação cristã, irmãos, não é somente ensinar o seu filho a se comportar quando você diz faça isso, não faça isso. Não é somente isso. Porque embora a aparência externa seja de obediência, ele pode estar maquinando o mal no seu coração, ou executando o mal
longe de nossos olhos. Por isso que nós devemos compartilhar com os nossos filhos o Evangelho e a sabedoria bíblica também com os nossos filhos. Pois quando se converterem, eles terão prazer na sabedoria, na lei de Deus. Enquanto isso, eles podem não ter nenhum prazer na palavra, ou memorizarem a palavra, somente para parecer que sabem mais Bíblia do que seus amiguinhos. Mostrar que sabe mais. Mas isso não é prova de um coração regenerado. Mas quando se converterem, e temos a esperança de que eles haverão de se converter, esperamos por isso, veremos neles o amor a Deus. O que um pai cristão, uma mãe cristã mais gostaria de ouvir é o filho dizer que ama Jesus. E eu digo para você, o quanto de ensino seu filho tem recebido da palavra de Deus, em comparação com os entretenimentos, desenho animado, videogames. Eu estou pregando para mim também. Porque, outra coisa, seu filho vê o amor por Deus em você, fora da igreja, porque senão ele vai pensar que ele só tem que ser cristão na igreja. E as crianças aprendem pelo exemplo. Do mesmo modo que Pedro vai dizer que o marido incrédulo pode ser constrangido positivamente pelo comportamento piedoso da esposa, vindo até se converter, o mesmo pode acontecer com os nossos filhos. Tem vezes que a gente se esfria um pouco no ensino dos nossos filhos, esquecemos disso. Começamos a priorizar outras coisas, mas nós temos que ser chamados de volta ao caminho, educar os nossos filhos na palavra e não terceirizar para o ministério infantil. E olha que nós nem temos ministério infantil, e vocês não sabem o quanto eu gostaria de ter um ministério infantil nessa igreja. Vocês não têm noção do quanto eu gostaria de ter um ministério infantil nessa igreja. De nós termos um espaço adequado para receber as crianças. Mas, ainda assim, e cremos que Deus haverá de providenciar, se for da sua vontade, e isso é um pedido segundo o reino de Deus, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Não cremos que essas coisas serão acrescentadas, mas é para a glória dele. Ainda assim, quando nós tivermos, nós não devemos terceirizar o ensino dos nossos filhos para o ministério infantil. Eu vou dizer para vocês, irmãos, que os primeiros 5, 6 anos de conversão, eu fiquei preocupado mais com a minha espiritualidade, com as espiritualidades dos de fora. E não estou preocupado assim com o meu lar, com os da minha casa. E a palavra de Deus vai dizer uma palavra dura a respeito disso. Ao dizer que aquele que não se preocupa pelos seus é pior do que o incrédulo. Então, se você não se preocupa com a saúde espiritual da sua família, você é pior do que o incrédulo, vai dizer a palavra. E outra coisa, você não precisa ser teólogo para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Você pode ler a Bíblia para o seu filho. E na leitura, ao se deparar com uma passagem de difícil compreensão, que você não compreende ainda, não sabe explicar, ou você pode buscar significado em seu estudo pessoal para transmitir para o seu filho. E outra coisa também importante, meus irmãos. Eu estou tentando pensar de várias perspectivas. Há pessoas que pensam que vai ser tarde demais. Mas já é tarde demais. Meu filho já cresceu, já é adolescente, rebelde. Ou um adulto que não tem Deus no coração. Vou dizer para você que você sim pode exercer influência para ele.
Você pode falar de Jesus para ele e orar por ele. E uma coisa, irmãos, que eu tenho que trazer para a minha vida, e todos vocês têm que trazer para a vida. Que Deus deu uma congregação para todos nós, pastorear. São os nossos filhos, a nossa família. É o maior ministério nosso. E uma coisa, irmãos, que também poderá te auxiliar muito, é investir em material de qualidade para o seu filho. Material para ensinar o seu filho na palavra de Deus. E graças a Deus, hoje nós temos muito conteúdo de qualidade. Tem especiais da editora Fiel, editora Trinitas. Tem mais? Qual que é aquela? Família de Trigo? Família de Trigo. Acho que é mais homeschool, né? Família de Trigo. Mas é baseado no... Isso. Tem muita coisa boa. Cultura cristã, edições Vida Nova. Há muita coisa boa em língua portuguesa, inclusive materiais gratuitos. Por isso eu digo, invista na saúde do seu filho. Compre um livro, não somente para você, mas também para o seu filho. Se os irmãos quiserem alguma indicação, só perguntar para mim, Daniel, teremos o prazer em ajudar. E olha que tem muita coisa em promoção, muita coisa com preço bom. E, irmãos, com os olhos espirituais, ou até mesmo com os olhos físicos, podemos enxergar que os dias são maus. Os dias são maus. Eu não concordo com aquelas pessoas que dizem, não quero ter filho, porque o segundo está muito mal, eu não quero, vamos colocar. Eu não acho correto isso. Eu não acho correto isso. Não é nem bíblico isso. Mas, de fato, vivemos em dias maus. Vivemos em uma era onde a impiedade se multiplica. E os nossos filhos estão expostos a tudo isso. E Satanás quer despertar a maldade em nossos filhos, na nossa família. Jesus disse que do nosso coração procedem os maus desígnios. Por isso que nós devemos entesourar o bom tesouro da palavra no nosso coração. Certa vez, irmãos, eu vi um ministro ordenado, um pastor, dizer algo e eu fiquei muito desanimado com ele. Eu perguntei se ele tinha falado com seus filhos a respeito de sexo. E ele disse assim, sabe, eu prefiro... eu falei não. Eu prefiro que eles descubram sozinhos. Foi exatamente isso que ele disse. Eu prefiro que eles descubram sozinhos. Sério. Então, ao invés de você dizer para eles a respeito do propósito de Deus para o sexo, que é um presente de Deus, um presente de casamento, para ser desfrutado em uma relação monogâmica entre homem e mulher, em uma aliança de amor de casamento, falar sobre o valor da família aos olhos de Deus, você vai deixar eles descobrirem isso sozinho? Aonde? Na novela? Nos filmes? Nos funks pornográficos que tocam no celular das crianças? Que é visto como normal até mesmo. A pornografia. Crianças levam celulares para a escola. E se teu filho estiver educado na palavra, pode ser que ele nem olhe. E se olhar, parecer alguém socar na cara dele assim, se ele olhar, pode ser que ele fique enojado com aquilo. Pois ele foi ensinado a respeito disso. E se ele cair em pecado, e permanecer no pecado por um tempo, pode ser que ele se arrependa. Ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. E o livro de Provérbios é palavra de Deus. E como o rei de Israel, ele dominado pela lascívia, teve várias mulheres que o afastaram de Deus.
Você vê como pegaram esse sorrateiro, né? Parece que Salomão tinha 600 esposas, 300 concubinas, como pode? Como vai dar conta? É claro que eram casamentos políticos. Claro que ele não dormia com todas, mas ele vivia no verdadeiro bacanal. Isso já é palavra bacana, né? E essas mulheres eram pagãs e o afastaram de Deus. Mas o livro de Eclesiastes, segundo alguns estudiosos, foi escrito pelo Salomão. E um livro que mostra um Salomão velho e arrependido. E percebeu que tudo era vaidade. Por quê? Tomara que tenha sido escrito por Salomão. Por quê? O último relato, que Segunda Reis, Segunda Crônicas, relatam a respeito de Salomão, é trágico. Ele está na idolatria, adorando falsos deuses, por influência de suas esposas pagãs. Esse é o último relato que nós temos dele. Tomara que tenha sido escrito por Salomão. Um Salomão arrependido e quebrantado, que percebeu que tudo era vaidade, mas que foi trazido por Deus novamente para o caminho. É um livro até mesmo depressivo, de um cara que aproveitou todos os prazeres da vida e no fim viu que tudo era vaidade, tudo era correr atrás do vento. É um livro bastante deprimente, mas com muito ensino. E nós não esperamos isso, irmãos, de nossos filhos. Mas apesar do pecado, Deus preservou Salomão. Porque eu creio que Eclesiastes foi escrito por Salomão. Pois desde pequeno Davi ensinou a palavra do seu filho Salomão. E que possamos seguir os exemplos dos servos de Deus do passado, ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. A própria ideia de catequese, catecúmeno, não tem nada de católico nisso, tá? O catecismo é um método de doutrina por meio de perguntas e respostas. Os puritanos do passado ensinavam seus filhos por meio de catecismos. Isso é muito importante. E eu termino com essas palavras, irmãos. Deuteronômio 6. Os irmãos, abram a palavra aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Ou seja, é algo integral. O caminho para a escola, a volta da escola, passeando por aí, ao se deitar, ao se levantar, inculque a palavra de Deus. Não só na mente, né, mas com a esperança de que o Espírito Santo haverá de aplicá-la no coração dos nossos filhos. E temos, irmãos, que melhorar muito nisso. Digo por mim também, tá? E eu creio que todos nós precisamos. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, pedimos em nome de Jesus ao Senhor, que o Senhor venha abençoar as crianças da igreja, abençoar os pais, as mães, abençoar, Deus, não os filhos, mas também aquelas crianças que nós temos próximos a nós, que possamos exercer de algum modo uma influência para eles, possamos orar por eles, orar pelos nossos filhos, pelas crianças da igreja. Nos ajude, ó Deus, nos dê graça para essa missão, para essa responsabilidade, Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.
vamos colocar de pé para lembrar das coisas.